Vamos nos concentrar em Deus. Estamos lendo agora o Evangelho segundo São Marcos. Nossa água já está preparada. Agora vamos ler a cura de um paralítico em Cafarnaum. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram-o eirado no ponto correspondente em que ele estava, e fazendo uma abertura baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito, vai para casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Então Jesus tinha um poder inestimável. Ele auxiliava as pessoas, ele curava as pessoas, ele iluminava as pessoas, e nada o perturbava, porque ele era um só com Deus. Pedimos aos seres de luz que abençoem nossa água, transformando-a num remédio, um remédio que cura, que alivia, que desintegra todas as dores. Que assim seja. Suavize bem seu corpo, relaxe os ombros, coluna verticalizada, ouça a Bíblia Sagrada. A cura de um leproso. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: Se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: Quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo despediu. Ele disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em lugares ermos.
e de toda parte vinham ter com ele. Então Jesus tinha um poder imenso para a cura. Ligando-se a Jesus, ao nosso mestre especial, faça seu pedido. Ele vai te ouvir. Concentremos-nos em Jesus. Será feito. Jesus te ampara, Jesus te ilumina, para todos sempre. Confia. Vamos relaxar bem nosso corpo, suavizar os ombros, o pescoço, colocar as palmas das mãos voltadas para cima, sobre a coxa, fechar os olhos, relaxe bem. Vamos dar continuidade ao Evangelho segundo Marcos. Jesus volta para a Galileia. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A vocação de discípulos. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. Logo os chamou, deixando eles no barco. A seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. A cura de um endemoniado em Cafarnaum. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinavam como quem tem autoridade e não
como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em voz alta, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntar entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia, a cura da sogra de Pedro. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Muitas outras curas. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Jesus se retira para orar. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Vamos nos concentrar agora em Jesus, sentir que Ele é a nossa luz, que Ele pode nos curar. Vamos sentir a força de Jesus nos curando, nos aliviando, nos protegendo. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo e vamos agora, em homenagem a todos os seres, falar o Evangelho de Cristo, o Evangelho da luz, o Evangelho do amor, da Bíblia Sagrada. Os judeus subornam os guardas
E indo elas, eis que alguns guardas foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Essa versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Jesus aparece aos discípulos na Galileia. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. A grande comissão, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Assim será, por direito divino, aqui agora, infinita e verdadeiramente, que a luz divina nos acolha, para que sintamos o bem, a paz, a saúde, o amor e a alegria para todos sempre. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, fechar os olhos, descruzar as pernas, os braços, colocar a mão direita do chakra umbilical. Vamos ouvir agora a Bíblia Sagrada. Simão leva a cruz do Senhor. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz, a crucificação. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima de sua cabeça puseram escrita a sua acusação: esse é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, balançando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele.
A morte de Jesus. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, tendo-a embebida de vinagre, colocado na ponta de um caniço. Deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deus, vejamos se Elias vem salvá-lo. Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passara, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Agora, no próximo encontro, ouviremos o sepultamento de Jesus. Relaxe o corpo, suavize a mente e o coração. Feche os olhos, solte os ombros. Coloque a mão direita no coração. Estamos lendo agora a Bíblia Sagrada. Deixe um copo de água ao lado. Jesus é entregue aos soldados. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte, despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve o Rei dos Judeus. E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias vestes. Em seguida o levaram para que fosse crucificado. Jesus sofreu, ajudou muitas pessoas, entrou em sofrimento, numa tristeza infinita. Foi pregado numa cruz. E o povo gritando de uma forma má. O ser humano, em horda, se transforma num monstro. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo
fluidifique a água que está aqui na mesa, deixando-a fluida. Agora vamos beber essa água para a cura total. Que Jesus nos acompanhe. Seja Vamos suavizar nossos corpos, relaxar o coração, a mente, levar nossos pensamentos para Deus nosso Pai, para Jesus, mestre, amigo e irmão, para Nossa Senhora, Rainha de todos os povos, que sejamos dignos das promessas de Cristo e que a Bíblia seja para nós um guia sagrado. Agora vamos ver Jesus perante Pilatos. Jesus estava em pé ante o governador. Este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes, quantas acusações e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nem uma palavra, vindo com isso admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos conforme eles quisessem. Naquela ocasião tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. Estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com este justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: Seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então Jesus já sabia de todo o seu trajeto de morte e depois da sua ressurreição. Jesus, amado, iluminado, protegido, que fez tanto bem para o povo e para as criaturas doentes, insanas, Jesus ia ser crucificado. Que a luz bendita nos ilumine, nos eleve, traga para nós o bem maior,
da bondade, da elevação de nossas almas, que tudo se cumpra por direito divino, aqui e agora, infinita e verdadeiramente. Que Jesus nos cubra com seu manto dourado, para que sejamos livres, saudáveis, vibrantes por toda a eternidade. Namastê. Vamos nos concentrar em Deus. Estamos lendo agora o Evangelho segundo São Marcos. Nossa água já está preparada. Agora vamos ler a cura de um paralítico em Cafarnaum. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram-o eirado no ponto correspondente em que ele estava, e fazendo uma abertura baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito, vai para casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Então Jesus tinha um poder inestimável. Ele auxiliava as pessoas, ele curava as pessoas, ele iluminava as pessoas, e nada o perturbava, porque ele era um só com Deus. Pedimos aos seres de luz que abençoem nossa água, transformando-a num remédio, um remédio que cura, que alivia, que desintegra todas as dores. Que assim seja. Suavize bem seu corpo, relaxe os ombros, coluna verticalizada, ouça a Bíblia Sagrada. A cura de um leproso. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: Se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: Quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo despediu. E
Ele disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Então Jesus tinha um poder imenso para a cura. Ligando-se a Jesus, ao nosso mestre especial, faça seu pedido. Ele vai te ouvir. Concentremos-nos em Jesus. Jesus te ampara, Jesus te ilumina, para todos sempre. Confia. Vamos relaxar bem nosso corpo, suavizar os ombros, o pescoço, colocar as palmas das mãos voltadas para cima sobre a coxa. Fechar os olhos, relaxe bem. Vamos dar continuidade ao Evangelho segundo Marcos. Jesus volta para a Galileia. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A vocação de discípulos. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. Logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados,
seguiram após Jesus a cura de um endemoniado em Cafarnaum. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinavam como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em voz alta, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntar entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina, com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia, a cura da sogra de Pedro. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Muitas outras curas. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Jesus se retira para orar. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Vamos nos concentrar agora em Jesus, sentir que Ele é a nossa luz, que Ele pode nos curar. Vamos sentir a força de Jesus nos curando, nos aliviando, nos protegendo. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo e vamos agora, em homenagem a todos os seres, falar o Evangelho de Cristo, o Evangelho da luz, o Evangelho do amor, da Bíblia Sagrada.
os judeus subornam os guardas. E indo elas, eis que alguns guardas foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Essa versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Jesus aparece aos discípulos na Galileia. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. A grande comissão, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Assim será, por direito divino, aqui e agora, infinita e verdadeiramente, que a luz divina nos acolha, para que sintamos o bem, a paz, a saúde, o amor e a alegria para todos sempre. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, fechar os olhos, descruzar